Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 17 de outubro, nós vamos meditar de Mateus, do capítulo 1 ao capítulo 4, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Vamos iniciar o Novo Testamento. Finalizamos ontem o Antigo Testamento, né? Aprendemos muito. E vamos iniciar nossa trajetória agora praticamente nossa reta final na leitura bíblica anual, falando do livro de Mateus. Vamos iniciar o Novo Testamento nos evangelhos, né? São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E o objetivo dos evangelhos é falar a respeito da vida de Jesus, não só da vida propriamente dita, né? Mas as suas parábolas, os seus milagres, toda a vida de Jesus, a convivência dele com as pessoas, né? São os relatos, é uma bibliografia de Jesus, os 4 evangelhos. E nós vamos iniciar com o livro de Mateus, né? Mateus, ele foi escrito pelo próprio Mateus, né? Que é um dos apóstolos, conhecido por Mateus ou por Levi. Ele era cobrador de imposto e um belo dia Jesus chega nessa repartição pública e convida Mateus para segui-lo. E Mateus não titubeou, Levi não titubeou, seguiu ao mestre, né? E ele vai escrever aqui este livro, né? Que é o primeiro aqui do Novo Testamento. E esse Mateus, ele, como eu falei, ele era conhecido, ele era judeu de nascimento, né? E como cobrador de imposto do Império Romano, ele aprendeu a falar fluentemente o grego, que era a língua da época, além também de falar muito bem o aramaico, que era a sua língua materna. E aí nós vamos ver que ele vai, por isso que ele vai dedicar o livro dele, né, ao povo dele, ao povo judeu. Então, Mateus foi escrito para o judeu. E o judeu, é muito importante dele a linhagem, né, saber a genealogia dele, da onde ele veio. E no caso aqui, nós vamos ver que o tema principal do livro de Mateus é comunicar o quê? Aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento a respeito de quem? Do Messias, né? O cumprimento da profecia. E a linhagem real, né? Como eu falei, era muito importante para o judeu, então ele vai ligar Jesus a Abraão, aos pais judeus, vai também ligar Jesus ao rei Davi, e ele vai iniciar o livro dele numa genealogia de Cristo. Livro de genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. E aí ele vai dar continuidade, né? E aí talvez você possa pensar, né? Nossa, mas genealogia é importante. Na genealogia nós descobrimos a bondade de Deus sobre as gerações, né? E a gente pode ver que a promessa de Deus dada a Abraão, ela vai seguir, ela vai sendo perpetuada nas gerações. Chega, na verdade, a Davi. E nós vamos ver aqui, ó, Jessé gerou Davi, e o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão Abias, Abias a Asa, Asa a Josafá. E aí a gente vai vendo nomes que nós vimos lá no Antigo Testamento, que são os reis, né? Tanto de Judá quanto de Israel. Em especial aqui, nós vamos ver os reis de Judá, porque Jesus era da tribo de Judá. Josias gerou Jeconias, seu irmão, no tempo do exílio babilônico. Como falamos do exílio babilônico esses dias, não é? E aí depois do exílio, Jeconias gerou Salatiel, e aí vamos vendo, né? Zorobabel, Azor, Zadok.
Eliúde, né? De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio babilônico, mais 14. E desde o exílio babilônico até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus foi assim, estando Maria, sua mãe desposada de José, com José, né? Sem que o tivesse ainda coabitado com ela, achou-se ela grávida pelo Espírito Santo. Maiores detalhes desta história você vai ver aonde? No livro de Lucas. Os evangelhos, eles interagem, né? Por isso que nós chamamos de evangelho sinótico, porque eles contam a mesma história, mas cada um trazendo peculiaridade que vai enriquecer a nossa leitura bíblica. Então, Lucas 1:27, ele vai trazer detalhado como foi o nascimento de Jesus. Vai falar até do cântico composto, né, por Maria. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi. Olha aqui, ele sempre vai remetendo às gerações. Por quê? Para o judeu isso era muito importante. Não temas receber Maria, tua mulher, porque o que há nela é gerado do Espírito Santo. E ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo o que acontecera para que cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele lhe chamará pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Sabe quem profetizou isso? Isaías, está lá em Isaías 7,14. Então você está vendo logo no primeiro capítulo essa descrição do livro de Mateus, escrito para o judeu precisava dessa genealogia, né? E ele sempre vai fazer notório essa importância da genealogia. Depois, trazer esse link com as profecias trazidas pelos profetas, como foi aqui o caso de Isaías. Despertando José do sono, fez com que lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu Maria como sua esposa. Contudo, não a conheceu, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho que lhe pôs o nome de Jesus. Detalhes? Lucas 2:21. E aí vai ter a visita de quem? Dos magos, tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias de Herodes, rei Herodes. Eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém perguntar: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha só, né? O Messias já era esperado, porque havia uma profecia falando que ele nasceria em Belém, né? E os magos já acompanhavam os tempos, analisava tudo para aguardar o cumprimento dessa profecia. E quando Herodes ouviu isso, Herodes disse, então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas e povo, indagava eles sobre o Cristo que deveria nascer em Belém da Judéia. Respondeu eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. Sabe quem é agora? Miqueias. Miqueias 5:2 disse assim: E tu, Belém Efratas, terra de Judá, não és de modo algum menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o povo de Israel. E aí, os sacerdotes lembram dessa profecia, com isso Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão qual era o tempo que a estrela lhe aparecera. E enviando a Belém, disse, ide, informai-me cuidadosamente a respeito desse menino, e quando tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também possa adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no oriente os precedia até que chegando parou
onde estava o menino, e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando, o adoraram. E abriram-lhe os seus tesouros e entregaram suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra, né? E aí Deus vai alertar ao José, ao pai José, né? Tendo partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. E aí, o que ele vai fazer? Dispondo-se, ele tomou de noite o menino, a mãe, e partiu para o Egito. E do Egito... E aí nós vamos ver que vai haver uma profecia cumprida aqui. Sabe qual é a profecia? Oséias 11:1. E Oséias 11:1 fala assim: e de lá até a morte do Herodes, para que cumprisse o que fora dito ao Senhor por intermédio do profeta. O profeta disse assim: do Egito chamei o meu filho. Ouviu-se um clamor de Ramá, pranto, choro, grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos inconsoláveis, porque já não existe. Outra profecia que está em Jeremias 31:15, né? Que foi as mortes das crianças, né? Na tentativa de Herodes matar Jesus. Então, duas profecias, a profecia de Oséias e a profecia trazida por Jeremias. E até que chegou o tempo e, tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino, a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. E aí, assim fez José. Que homem obediente José, não é? Nossa, é lindo de ver a vida de José, a disponibilidade dele para ouvir a voz de Deus e obedecê-la. E aí, nós vamos ter no capítulo 3 a pregação de João Batista, precursor de Jesus, né? João Batista, você vai ver lá em Lucas, quando a gente chegar lá, que ele era primo de Jesus, né? Foi algo profético e Lucas vai relatar isso de uma forma maravilhosa. Mas, por enquanto, a gente já chega aqui na pregação de João Batista, que muitos saduceus, fariseus até vinham se submeter ao batismo de João, né? E João, que era um profeta sem papa na língua, dizia: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, né? E aí ele vai falar: já está posto o machado na raiz e a árvore, toda árvore, pois que não produz um bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então a palavra de João Batista era uma palavra incisiva, ele usava vestes de pelo de camelo, um cinto de couro, se alimentava de gafanhoto, ele era desprendido de tudo, ele veio aqui com um propósito e ele não perdeu o foco do seu propósito, né? Pregava em todo bom som as pessoas daquela época. E ele muitas vezes pregava no deserto da Judeia, viu? João vai dar testemunho de Cristo, né? E eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Olha que coisa linda, né? Que João Batista diz. E João Batista vai batizar Jesus, tá no capítulo 3, né? Cumprindo a profecia dada. Eis que a voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. Quando João desce, né, Jesus às águas. E você vai ver tudo isso porque no capítulo 4 é a tentação de Jesus. Ele foi batizado por João e logo em seguida ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, né? E aí nós vamos ver como Jesus, ele enfrenta toda essa tentação do diabo, sabe com o quê? Com a palavra
palavra, como é importante conhecermos a palavra. É por ela que nós caminhamos aqui nessa terra, por ela nós somos conduzidos, e Jesus nos mostra a importância disso quando ele olha para Satanás e diz: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu quero finalizar hoje a nosso devocional falando isso para você. Não só de pão, não só de coisas terrenas vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, como é extraordinário olharmos para as Escrituras e vermos o Teu amor derramado, a Tua misericórdia em nos alcançar. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e tudo o que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Convide outros para meditar conosco. Amanhã estou com você.